E agora? Agora sim. Deixa eu só verificar uma coisa. Pronto. Bom, meu nome é Julián Tejada, ou Julián Tejada. Eu sou colombiano. Vim aqui no Brasil já faz muitos anos. Estou cumprindo já 21 anos aqui no Brasil. E desde que estava na graduação, quando ainda morava lá na Colômbia, eu me interessava muito por inteligência artificial. Na época, ainda era uma coisa que inteligência artificial e outro conceito que agora está completamente integrado, que é algo que chamamos de machine learning, mas na época era conhecido como artificial neural networks ou redes neuronais artificiais. Eram duas coisas completamente separadas. Uma coisa era inteligência artificial e outra coisa era o que seriam essas redes neuronais artificiais. Eu comecei a me interessar por essas redes neuronais artificiais desde que estava na graduação. E na graduação eu tentei, infelizmente, não com um bom final, ou não consegui finalmente concretizar isso, mas tentei relacionar ou tentei utilizar essas redes neuronais artificiais como classificadores. E na época eu estava interessado em estudar o comportamento diferencial dos itens, aquele fenômeno relacionado com a teoria de resposta ao item, que faz com que um item se comporte de forma diferente dependendo da população no qual ele for aplicado. Eh, e nesse ponto eu comecei a me afastar da psicometria e vim no Brasil na área de psicobiologia. Estive em Ribeirão Preto durante muitos anos no programa de psicobio. Depois estive também em algumas coisas lá na medicina e na física. E trabalhando especificamente com modelos computacionais e com uma abordagem, uma perspectiva mais relacionada com o que seria neurociências, mas a ideia de inteligência artificial sempre esteve presente, e recentemente com a chegada do que são esses grandes modelos de linguagem, isso tem se tornado mais factível de ser efetivamente utilizado, e de aí começaram a surgir alguns estudos que queria dar início a algumas coisas que contextualizam isso que eu gostaria de apresentar para vocês, a ideia de que eu venho tentando usar IA de muitas maneiras, em muitos contextos. Eh, por exemplo, com outros dois colegas, ambos colombianos. Fernando, vocês conheceram no dia de hoje em uma das palestras, mas Sérgio também é outro colega colombiano. Tentamos identificar ou mensurar ou ter uma noção a respeito de um conceito que está começando a surgir a partir da chegada desses sistemas e a partir das possibilidades que esses sistemas têm oferecido em algumas áreas, e algum tipo de ansiedade à ausência de esses sistemas, ansiedade que provoca o fato de não poder usar. Foi um estudo muito interessante no qual alunos de engenharia que habitualmente utilizam esses sistemas, ou, bom, atualmente é quase tão comum quanto uma calculadora, e
fizeram duas provas. Em uma prova, eles tinham acesso a esses sistemas, em outra prova, já não tinham acesso, e a gente estava querendo saber qual era o impacto desse, qual era a percepção que eles tinham, efetivamente, apesar de que os resultados não são entre o desempenho deles, entre essas duas provas, não seja muito diferente, a percepção que eles têm a respeito dessa autoeficácia, a percepção que eles têm a respeito da confiança do seu trabalho em resolver. São provas na área de engenharia da computação, basicamente tem que resolver algum tipo de algoritmo e que a utilização desse tipo de sistemas tem facilitado muito, mas ao mesmo tempo pode gerar algum tipo de dependência. Eh, Recentemente, esse inclusive foi aceito recentemente, junto também com Fernando e com Sérgio e com outra colega, no caso já não colombiana, Alejandra é mexicana. Estivemos trabalhando, testando diferentes IAs, aquelas IAs que são voltadas especificamente para análise estatístico. Uma delas é bem conhecida, chama-se Julius, não sei se vocês tenham escutado. E testamos quais eram as suas capacidades para efetivamente processar informações estatísticas. Colocamos elas a testar, usamos vários instrumentos em várias escalas para testar conhecimento estatístico e obtivemos um benchmark interessante a respeito de as capacidades que esses algoritmos têm, e aqui estamos propondo a maneira de utilizar elas, ou uma das possibilidades de utilizar elas em um contexto de pesquisa, como esses auxiliares em análises, em processamento e em tudo que envolve a preparação dos dados para serem analisados. Então, é nesse contexto de estar utilizando muito inteligência artificial, inclusive dentro das aulas, esses outros dos tópicos que também queria mencionar. Venho também utilizando a IA em algumas disciplinas de metodologia, para que os alunos usem elas como se fossem participantes tentando replicar alguns estudos clássicos, pedindo para a IA responder algumas das coisas que dentro do que são alguns estudos descrevem dentro da sua metodologia como se fosse o participante dessa pesquisa. E os resultados são interessantes. É claro que o resultado não diz ao respeito do construto psicológico que está sendo avaliado nessa pesquisa, mas sim a respeito de como esse construto está sendo relatado nos textos que as IAs estão usando para treinar, de uma outra forma que está presente um construto específico, ou seja, por exemplo, priming, está descrito, relatado o suficiente para que esse tipo de IAs conheçam. E os resultados são interessantes e permitem que procesos de coleta de dados, que termina sendo sempre um gargalho em disciplinas metodológicas, terminem sendo um pouco mais rápidos, porque a coleta de dados termina sendo algo fácil, o que permite alcançar amostras razoáveis de 100, 200 participantes, que basicamente é repetir 100, 200 vezes um prompt, e se torna uma estratégia interessante de trazer IA dentro da sala de aula para que os alunos conheçam essas ferramentas, sempre orientados com um objetivo pedagógico, e se familiarizem. Para mim é muito importante essa familiarização, porque fora da universidade todo mundo está utilizando, fora da universidade são omnipresentes em todos os contextos, e em especial em contextos nos quais há algum tipo de tarefa cognitiva que precisa ser feita para ontem, o que representa um
80, 90% das situações nas quais atualmente pessoas qualificadas estão trabalhando. E, dada essa omnipresença, é fundamental que dentro da graduação, dentro das universidades, essas ferramentas estejam sendo apresentadas e que os futuros profissionais tenham, se familiarizem e conheçam a respeito dessas. E parte de isso, dentro de todo esse contexto, queria apresentar para vocês já algumas aplicações que estão especificamente voltadas para o que seria psicometria, já mais enquadradas dentro do que é a proposta do evento. Especificamente, queria falar de duas coisas. A primeira é o que Fernando comentou para vocês inicialmente como o PIG, esse Psychometric Item Generator, e a segunda é um procedimento de redução de uma escala a partir de IA, especificamente Machine Learning. Eh, Fernando já apresentou muito bem o que seria esse procedimento de Psychometric Item Generator, com esses dois trabalhos que Luiz também comentava, o trabalho no qual apresentamos essa metodologia e no trabalho no qual apresentamos já um caso de estudo, eh, procedimento de validação de uma escala que foi, em sua etapa inicial, construída através de esse procedimento que é chamado de PIG, ou essas siglas que seria PIG, que não é outra coisa mais que uma maneira de automatizar uma das etapas, essa etapa de construção de instrumento, essa etapa da redação das perguntas, da construção do que serão as perguntas. E partindo de um princípio simples, a ideia de que se conseguimos aproveitar o material que já está disponível, se conseguimos aproveitar, porque é muito claro que temos muitas escalas para muitas coisas, e em muitas áreas temos muitas escalas, temos muitos questionários que têm sido desenvolvidos com objetivos similares. Então, sem pretender reconstruir a roda, a ideia é vamos tentar aproveitar esse material, esse conteúdo, e sobre esse conteúdo vamos reestruturar, vamos repensar a construção de uma nova escala. E, como o Fernando mencionava, a ideia desse PIG está basado especificamente na proposta que apresentamos no artigo, sobre a ideia de que seja livre de código, que esteja baseado basicamente em prompts. E aproveitando essa eh, vantagem ou desvantagem desse tipo de sistemas que são essas alucinações. Mas sempre, na medida que for possível, sobre uma clara supervisão de seres humanos. Então, como mencionava hoje de manhã, a ideia é mostrar para vocês como foram esses prompts. Fernando mencionava e Fernando explicou para nós qual era o objetivo dessa metodologia. Eu queria só apresentar algumas coisas mais específicas de como é que isso foi feito. Vou mostrar aqui, prompt a prompt, como a gente construiu essa etapa. É, Inicialmente partimos de um número de um prompt no qual pedimos para as IAs que nos trouxessem pelo menos 10 escalas psicométricas que midissem tanto a percepção quanto a essa tendência a adotar IAs generativas, esse contexto de grandes modelos de linguagem, de chats como o ChatGPT, Gemini
que se tornaram, como mencionava, ferramentas omnipresentes. E, é claro, sempre solicitando que trouxessem algum tipo de referência real. Eh, e sobre esses itens, independentemente de que sejam reais ou não, claro, uma vez verificadas algumas dessas referências e uma vez feita uma seleção da compilação desses itens, eh, pedimos para que fossem refraseados e que fossem classificados, de tal forma que a IA comece a classificar em termos do que um determinado item daquela lista que compilamos, seja de adopção ou seja de percepção. E pedimos que criasse 60 questões baseado nesses itens, que crie, agora sim, começar a poder nos distanciar um pouco do que é esse conteúdo inicial, para que não seja simplesmente um processo de selecionar os itens de uma escala, das escalas disponíveis, reordenar eles e voltar a apresentar, mas que seja um processo no qual estamos recriando, estamos escrevendo itens que sejam novos, eles estão inspirados em o que surge da literatura, mas eles seriam novos. E dentro do que queríamos ser um tipo de fraseio, um tipo de construção gramatical. E a construção gramatical que pedimos para que fosse feita é uma construção na qual a, o conceito que está sendo perguntado seja perguntado do tipo: eu acredito que a IA vai e alguma coisa, por exemplo, acredito que a inteligência artificial poderá beneficiar a humanidade. E pedimos que essas questões que estão sendo geradas com essa estrutura gramatical específica possam ser respondidas em um estilo no qual encaixe dentro de uma escala Likert, no qual a gente tem esses dois extremos completamente em acordo, completamente em desacordo. Em uma escala que vai de 0 a 1, ou 0 a 10, dentro de esses valores que possam ser respondidos. Em geral, costumamos trabalhar com sliders nesse tipo de coletas, de tal forma que não seja unicamente uma escala, ou que a variação que seja coletada de um participante para outro seja um pouco maior que se a gente tem unicamente 5 opções de resposta, daí que aqui colocamos de 0 a 1. E a partir disso, a gente obteve uma lista de 60 questões. E como estava mencionando hoje de manhã o Fernando, a gente passou por um painel de expertos, perguntando para eles 4 coisas. Aqui já não são prompts, de fato, tentei deixar bem claro, prompt estou utilizando uma fonte completamente diferente. Aqui já estamos perguntando para seres humanos, e cada uma dessas perguntas foram realizadas, foram respondidas por esse painel de expertos, para dar uma validez de conteúdo a essas questões que estávamos selecionando. E com isso a gente chegou a partir de avaliação do que seria essa concordância entre esses expertos. E observem que aqui já começa a aqui já começa a ser descrito um procedimento padrão de validação. A IA, ele está, ou ele esteve, ou ela teve um papel dentro da construção do instrumento, no que respeita à criação, à construção gramatical
e ao fraseio do que são as questões, mas uma vez construído esse conjunto, e um conjunto o suficientemente amplo, eh, o procedimento de escolha e o procedimento de validação dos itens já segue os padrões, os cânones tradicionais de construção de instrumento. É dizer, uma vez chegamos a esses 60 itens, a esse último prompt que pedíamos para a IA criar essas 60 questões, todo o restante já foi eh, avaliação através, inicialmente, de expertos. Uma vez chegamos aos 6 itens, três para percepção, três para adopção, eh, veio aquilo que o Fernando também estava comentando para vocês, o que comentou. É, coletamos os dados, utilizamos diferentes métodos de validação, de análise desses resultados para poder mostrar, para poder ter evidência de que efetivamente essas escalas curtas que foram construídas a partir desse procedimento eh, tem efetivamente validez e confiabilidade para se consolidar como escalas de avaliação desses dois construtos. Então, nessa primeira parte do que estava querendo apresentar para vocês, a IA teria esse papel inicial nessa primeira das etapas, no qual eh, auxiliaria em que essa construção e a redação desses itens. É, o segundo exemplo que queria trazer para vocês já é a utilização de um procedimento de IA em outro estágio de construção de instrumentos. Um estágio que corresponde, por exemplo, a um momento no qual surge o interesse porque uma escala que tem um determinado número de itens possa ter uma versão mais curta. Isso tem diferentes contextos de aplicação, especificamente em a pesquisa na qual realizamos isso, estamos enquadrados dentro do que seria a psicologia da saúde, estamos interessados em monitoramento de doenças mentais comuns, depressão e ansiedade. E nesse contexto, no contexto de psicologia da saúde e no contexto de monitoramento de doenças mentais comuns, há duas escalas que são muito utilizadas e que provavelmente vocês conhecem, a PHQ-9 e a GAD-7. São escalas curtas, mas são escalas sobre as quais já se tem versões que são chamadas de ultra curtas. Então, aqui estão os 9 itens da PHQ-9 ou 7 da GAD. E as duas versões, aqui estou só para destacar as duas versões ultra curtas desses dois questionários. Observem que nessas duas versões ultra curtas, basicamente unicamente selecionaram os dois primeiros itens. E claro, essas duas versões da escala PHQ e GAD, a PHQ-2 e GAD-2, essas versões ultra curtas, eh, foram construídas visando selecionar o que seriam as características essenciais de cada um desses dois transtornos. É, é interessante mencionar aqui que, apesar de que a PHQ 9 e a GAD-7 sejam escalas curtas em termos psicométricos, são escalas de uma tem 9 itens, outra tem 7 itens, e em termos psicométricos já representam um tipo de escala que tem poucos itens. É, é muito interessante pensar em poder encontrar escalas ainda mais curtas por vários motivos. Quando se faz monitoramento de
eh, em termos epidemiológicos de esse tipo de condições, entre mais curta seja a escala, maior será a possibilidade de que os participantes respondam. E mesmo que sejam 7 itens, se eu consigo reduzir a um número menor, eu aumento as chances de que as pessoas tomem seu tempo, porque efetivamente esse monitoramento costuma ser feito através de algum tipo de aplicativo ou algum tipo de link que a pessoa possa realizar no seu dispositivo no momento no qual ela em qualquer momento que ela se encontre, não pode unicamente se restringir, por exemplo, a uma parte da população que procura serviços de saúde ou procura, de alguma forma, algum tipo de atendimento psicológico, não pode unicamente se restringir a isso. Idealmente, deve ser pensado para que seja respondido por a maior quantidade possível de pessoas. E nesse contexto, entre menos itens sejam possíveis de entre menos itens uma pessoa precisa responder, maior será a chance de poder obter essas informações. Entre mais itens, maior custo comportamental e menor serão o tamanho dessas amostras. Daí que já na literatura aparecem esse tipo de itens, esse tipo de versões reduzidas, mas a nossa pergunta e o que estávamos querendo trabalhar é essa ideia de se podemos pensar em algum outro procedimento de redução, se podemos pensar em alguma maneira de poder encontrar escalas que sejam tão pequenas quanto essa PHQ-2 e GAD2, mas que possam, de alguma forma, refletir de forma mais acurada o que é o problema ou a situação, a condição que essas escalas precisam avaliar. E nesse contexto, junto ou em parceria com o GEPES, o Grupo de Estudo de Pesquisa em Psicologia da Saúde, aqui também da Universidade Federal de Sergipe, tivemos acesso a uma mostra considerável. São mostras de 20.000 pessoas, mais de 20.000 pessoas que responderam essas escalas. E sobre essa mostra, começamos a realizar uma abordagem multiverse, tentando identificar algum tipo de classificação sobre os itens dessas escalas que nos permita chegar a uma redução. Então, só para lembrar, a ideia é que partindo das escalas completas, as escalas PHQ 9 já de 7, se seria possível encontrar algum tipo de algoritmo, e especificamente estamos trabalhando com algoritmos de machine learning que estão voltados para aquilo que é chamado de aprendizagem supervisionada, é dizer, uma área específica na qual a tarefa do algoritmo é a classificação supervisionada. É um tipo de classificação na qual o algoritmo identifica uma classe e eu tenho como efetivamente corroborar se essa classe é a correta. As classes que estamos trabalhando nesse contexto são os níveis de severidade que são definidos pelos itens das escalas. Cada uma dessas escalas tem nível de severidade já previamente descrito na literatura, de tal forma que quando uma pessoa pontua, por exemplo, acima de 7 na PHQ-9, já acende um alarme ao respeito do que pode ser a presença ou o risco de estar desenvolvendo esse tipo de condição. Eh, de tal forma que é um contexto razoável utilizar esse tipo de algoritmos. Eu sei quais são as classes, porque a partir dos scores eu tenho essa informação e eu posso utilizar diferentes algoritmos que permitem a identificação, a classificação desses dados. E
embora alguns desses algoritmos especificamente, os três primeiros, Explainable, Busting Classifier, Random Forest e Gradient Busting, sejam algoritmos dentro da área, dentro que são considerados de não explicáveis, algoritmos de caixa preta, é possível extrair algum tipo de regra. E embora essa regra que eu extraio é menos precisa que o algoritmo, só que, infelizmente, são algoritmos que não, sobre os quais eu não consigo saber exatamente como eles chegam a algum tipo de raciocínio. Eu consigo extrair um padrão, uma regularidade, mas eu não consigo garantir que esse seja o melhor, mas para todos os efeitos, como nosso objetivo é comparar identificar, tentar identificar quais eram os itens que melhor caracterizavam esses níveis de severidade das escalas, eh, perder um pouco de precisão ao extrair uma determinada regra a partir de um algoritmo que tipo caixa preta, não era em si não se apresenta uma grande limitação. A ideia é que, tendo a possibilidade de comparar o resultado de um algoritmo com o resultado de outro, possamos observar a robustez de uma redução específica. Cada um desses algoritmos tem uma especificação específica em termos do que é chamado de hiperparâmetros, eh, que vão definir efetivamente como esse algoritmo irá ser aplicado em geral, a gente utilizou uma exploração que permitisse explorar ao máximo o tamanho da amostra que a gente tem. Então, só a maneira de exemplo em algoritmos como árvores de decisão que costumam dividir em pequenos grupos uma determinada amostra. A gente colocou algumas restrições de que a gente não queria que houvesse um grupo menor, por exemplo, de 100 pessoas, ou de 500 pessoas, ou de 1000 pessoas, de tal forma que a gente tentasse, na medida do possível, que esses algoritmos nos mostrassem um padrão geral, não caíssem em padrões muito específicos, em características que unicamente representam a uma ou duas pessoas, mas que se tentassem extrair as características mais gerais. E desse processo surgem um conjunto de regras que estão representadas aqui como um árvore de decisão, um fluxograma, no qual, por exemplo, para o que seria GAD, a gente encontrou que o item 2 e o item 4 são os mais importantes, e que isso, para lembrar vocês, é na versão ultra breve da mesma escala. O item 2 faz parte desse, mas não o item 4. Então, na versão ultra breve, os itens que fazem parte são os dois primeiros. A gente está argumentando que o quarto, essa dificuldade de relaxar, é mais importante que o primeiro, pelo menos para a partir da metodologia que a gente encontrou. Então, a gente chega a uma redução de dois itens com um procedimento diferente, e esses dois itens não necessariamente coincidem com o que originalmente foi proposto, mas que não necessariamente seguiu algum tipo de metodologia similar à nossa. Já para o que é a PHQ, a gente encontrou três. Não conseguimos chegar a uma versão tão breve quanto essa, mas, novamente, a gente está com o item 2, o 4 e o 8. Na versão ultra breve, lembrando que são unicamente os dois primeiros, mas a gente está argumentando que o item 4 se sentir cansado ou com pouca energia, e o item 8 se movimentar devagar ou falar devagar,
de tal forma que outras pessoas percebam, eh, é tão ou são mais importantes para caracterizar essa situação que o primeiro, por mais de que o primeiro parece ser um item que, em termos do que se descreve, o construto que se descreve, possa fazer mais sentido, mas desde nossa metodologia, o item 4 e 8 são mais interessantes para descrever isso, e especificamente aqui quando a gente observa essa descrição em termos do que seria esse fluxograma, essa árvore de decisão, é possível ver, por exemplo, que o item 8 é muito importante para descrever a característica de esse grupo que nos níveis de severidade apresenta um maior nível, já o item 4 para descrever oposto ao contrário. Enquanto um vai me sugerir a presença de uma frequência alta, eu tinha mencionado isso para vocês, mas já rapidinho, só para contextualizar, tanto a PHQ-7 quanto a GAD-7 são escalas que são respondidas em termos de frequência, de que tanto um desses comportamentos têm sido presentes nos últimos dias. E isso vai em valores de 0 a 3, sendo 3 todos os dias e 0 nunca. Então, um valor alto, esse valor de 3 que aparece aqui no fluxograma de PHQ, um valor maior que 2, que seria basicamente sentir eh, que se movimenta devagar, que está falando devagar, aconteceu todos os dias e as outras pessoas notaram, seria um item muito relevante especificamente para essa classe, a classe de severidade. Eh, Já, por exemplo, na GAD, os dois itens estão caracterizando ambas as classes. E aqui a diferença, por exemplo, da PH, que temos o 8 e o 4, o 8 caracterizando a classe de maior severidade, o 4 a classe de ausência de risco. Na GAD, a gente teria o item 4 como esse item que baliza, dependendo da resposta, se está em uma ou outra classe. Claro, sempre atrelado à presença do item 2 que efetivamente esteja presente essa característica. É, esses resultados estão apoiados em métricas que são um pouco diferentes das métricas que normalmente são utilizadas em análise estatístico, mas que representam, de alguma forma, a capacidade que esses modelos têm de poder identificar uma determinada condição, tanto em termos de quantas pessoas que estavam em uma determinada classe foram efetivamente identificadas, que seria a descrição mais simples do que seria a precisão, até de forma um pouco mais detalhada, fazendo uma discriminação a respeito de uma identificação de aqueles que efetivamente estavam dentro dessa classe. E aqui a gente observa que, por exemplo, eh, os algoritmos conseguiram identificar de forma bastante clara aqueles que estavam nos dois extremos, aqueles que estavam nessa situação de minimal ou mild, de um risco mínimo, até aquelas pessoas que já estavam em um nível de severidade ou nesse nível de maior risco. O que vocês observam aqui com essas curvas Hockey, nas quais os valores desse crescimento são bem próximos do que seria um retângulo, bem próximos do valor de um vertical e do valor de uma horizontal. As classes intermediárias, essas classes moderadas, sempre são as classes mais difíceis de serem identificadas quanto à situação ou quanto à
percepção de uma determinada condição ainda não é o suficientemente claro para a pessoa. Daí que não temos uma caracterização tão boa, embora os valores que foram encontrados para cada uma das medidas estão dentro de valores mais que aceptados, aceitáveis. Aqui coloquei alguns desses valores e, em geral, os valores que são mais baixos correspondem à classe moderada, os valores mais altos estão geralmente dentro do que seria essa classe de maior severidade ou a classe de menor severidade. Por isso que estou querendo chamar a atenção de vocês, a ideia de que dentro dessa abordagem, dentro desse contexto essa metodológico da utilização de algoritmos de machine learning, a gente também tem acesso a medidas, também tem acesso a maneiras de testar a qualidade desses dados que a gente está obtendo. É, em resumo, o que estava querendo apresentar para vocês é a ideia de que, tanto em termos de LLMs que nos podem auxiliar na criação desses primeiros rascunhos, essas primeiras elementos que vão efetivamente se transformar em uma escala, quanto através, por exemplo, de ferramentas como as ferramentas que mencionava para vocês, machine learning, classificadores de machine learning, é possível trabalhar, é possível auxiliar em diferentes estágios na construção de escalas. Claro, na medida de que nós possamos ter acesso a grandes bancos de dados, muito desses métodos dependem muito do tamanho da amostra, e na medida também que for possível, quando a gente privilegie alguma abordagem na qual não dependamos de um único método, mas que possamos observar a convergência do resultado de vários desses métodos sobre os mesmos dados. Isso era o que eu queria contar para vocês. Ainda temos alguns minutos, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Eu fiquei com uma. Bom, primeiro, parabéns, a apresentação foi incrível. Eu fiquei com uma dúvida e uma pergunta que é a seguinte: tentando dialogar a sua apresentação, Juliano, com a apresentação que nós tivemos ainda há pouquinho. Deixa eu tentar só contextualizar, que eventualmente você não conseguiu assistir a apresentação ainda há pouco, mas o professor Léo, ele comentou algo que faz muito sentido, que especialmente em psicologia, pelo fenômeno humano, normalmente quando a gente trabalha com psicologia, as pessoas têm muito interesse em falar sobre suas vidas, falar sobre as coisas que acontecem, ou seja, é um fenômeno que muitas vezes privilegia a análise do conteúdo, a análise do discurso e essas interações que as pessoas têm, da mesma forma que o Léo continua a palestra dele falando que uma das maneiras pelas quais a gente consegue trazer resultados das pessoas é a partir do próprio conteúdo que elas escrevem em Instagram, em Facebook, em LinkedIn, em TikTok, ou seja, que naturalmente seres humanos usam a linguagem para expressar suas emoções,